Bem-vindos a um debate sobre filosofia. Hoje vamos mergulhar na filosofia de Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão, nativo do Reino da Prússia, e um dos principais pensadores do Iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética tornaram-no uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna, que defendia que a moralidade deve ser baseada na razão e em princípios universais, com um imperativo categórico que afirma que uma ação só é moral se puder ser universalidade, especialmente da sua ideia de autonomia da razão e no que isso significa para o mundo de hoje. Será que ainda é possível ser autônomo no tempo de tanta influência social, política e digital? Para discutir isso, eu estou aqui com o nosso defensor kantiano e com um crítico que vem trazer uma visão mais crítica. Tudo ótimo, ansiosa para mostrar como a filosofia de Kant continua atual. Tudo bem, e preparada para provocar um pouquinho, afinal, filosofia boa é aquela que gera debate. Para começar, o que exatamente Kant quis dizer com autonomia? Para Kant, a autonomia é a capacidade de agir segundo leis que a própria razão estabelece. Ou seja, ser livre não é fazer o que quer, mas sim o que reconhece como certo, o que tem valor em si. A liberdade verdadeira é racional. Mas aí eu já fico pensando, será que essa liberdade é possível fora da teoria? A gente vive num mundo cheio de pressões sociais, econômicas, políticas. Será que dá para ser realmente autônomo quando tantas coisas influenciam nossas decisões? As expressões sociais, econômicas e políticas não anulam a capacidade de escolha, mas sim moldam o contexto em que decisões são tomadas. Bom, mas antes da próxima pergunta, poderia nos dizer o que é empirismo? Empirismo é a corrente filosófica que afirma que todo reconhecimento humano vem da experiência sensorial e da prática, e não de ideias inatas ou da pura razão. Certo. Kant também foi o cara que tentou unir o racionalismo e o empirismo, certo? Exatamente, ele dizia que todo conhecimento começa com a experiência, mas nem tudo vem da experiência. A mente humana tem um papel ativo, ela organiza, interpreta e dá sentido ao que percebemos. Sim, mas acho que Kant subestima o quanto emoções e fatores sociais moldam o nosso conhecimento. A razão é importante, claro, mas não somos máquinas de pensar, somos seres emocionais, culturais. O jeito como a gente vê o mundo depende também da vivência e do afeto. Vamos falar da moral kantiana. Muita gente lembra de Kant pela famosa ideia de agir por dever. O que isso significa? Para ele, o que torna uma ação moral não é o resultado, mas sim a intenção. Se eu ajudo alguém só para ganhar algo em troca, isso não tem valor moral. O que vale é agir porque reconheço que é meu dever, que é o que a razão diz que ser certo. Mas, cá entre nós, quem é que age só por dever? As pessoas têm sentimentos, desejos, vontades. Às vezes a gente faz o bem por empatia, não por obediência à razão. Será que uma moral sem emoção é uma moral humana? Um bom ponto para se pensar. Mas agora vamos trazer isso para o mundo atual. Em tempos de redes sociais, fake news e influência de massa, dá para falar em autonomia? Com certeza, e é justamente nesses tempos que a razão crítica é mais necessária. Ser autônomo, hoje, não é deixar ser manipulado, e sim pensar por conta própria. Isso é Kant puro. Eu entendo, mas a autonomia kantiana é um ideal difícil. As pessoas vivem imersas em contextos culturais e políticos que moldam suas opiniões. Às vezes, até o que achamos que é uma opinião própria já foi influenciado por algoritmos, por discursos, por bolhas digitais. Então, dá para dizer que Kant ainda tem algo a ensinar para a gente no século XXI? Sem dúvida, no mundo cheio de desinformação, a razão é o antídoto. Kant nos lembra da importância de pensar com autonomia, de agir por princípios e não por conveniência. Concordo em parte. A razão é essencial, mas precisamos de uma ética que também leve em conta emoções, empatias e contexto social.
Só a razão pode ser fria demais. A moral precisa ser humana, racional, sim, mas também sensível. Excelente discussão. Dá para ver que o pensamento de Kant ainda provoca e inspira reflexões. Porque não deixa de ser atual esse tema. Mas antes de encerrar, queria uma frase final de cada um. Kant nos ensina que a razão é o caminho para a liberdade. Ser autônomo é ser livre porque se age pelo que é certo e não pelo que é fácil. A verdadeira liberdade está no equilíbrio entre razão e emoção. Pensar com a cabeça, mas sem esquecer o coração. Perfeito. Assim encerramos nosso episódio de hoje. Se você curtiu, compartilhe, mande suas dúvidas e continue pensando com a gente. Porque, como diria Kant, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim continuam sendo desafios para todos nós. Até a próxima.